Então, antes de mais, muito obrigado por estarem aqui, terem vindo a esta formação, uma pequena discussão sobre o Speechcraft. Eu não tive ainda a experiência de fazer um Speechcraft. A ideia de lançá-lo novamente aqui na nossa divisão foi porque nós vimos que lá fora o Speechcraft é muito utilizado como ferramenta de membership, e nós depois fomos tentar investigar um bocadinho mais, saber como é que isto era feito. Inclusive comprámos um kit de Speechcraft, já estivemos a ver toda essa informação. Entretanto, com as pessoas da nossa divisão, tentámos procurar pessoas que no passado tenham feito este programa e encontramos uma ou duas em que confirmámos estas coisas. Valerie, podes pôr, por favor, o teu microfone em mute e quando tiveres alguma questão, tiras novamente o mute, por favor. Tá. Obrigado. Então, sendo assim, vamos começar com a primeira questão, o que é o Speechcraft? O Speechcraft é um conjunto de sessões para pessoas que não são Toastmasters. É uma espécie de Youth Leadership Program, para quem já fez um Youth Leadership Program. É um programa que também se divide de 4 a 8 sessões, depende muito do formato que os clubes quiserem adotar, mas pronto, no mínimo 4, no máximo 8 sessões. No mínimo também de 5, no máximo a 10 participantes, e isto é para participantes com mais de 18 anos, porque o objetivo que nós temos é que estas pessoas, no final de um Speechcraft, acabem por se tornar membros. Portanto, e como vocês sabem, nos Toastmasters International só se pode inscrever quem tiver mais de 18 ou mais anos. Portanto, é com este objetivo. E o que é que se faz no Speechcraft? Treinam-se estes participantes, que não são Toastmasters, naquelas capacidades de comunicação, que nós aprendemos muito com base no manual do Competent Communication, e também treinamos-los em fazerem avaliações construtivas. Portanto, o Speechcraft não tem nenhuma componente de liderança, tem sim toda aquela componente de comunicação. Basicamente é mostrar às pessoas como é que se fala em público, quais são todas aquelas componentes, como a variedade vocal, linguagem corporal, como é que se estrutura um discurso. Ensinamos pessoas a fazer isto e damos ali espaço durante estas 8 sessões onde elas podem desenvolver essas capacidades. Alguma questão em relação ao que é o Speechcraft? Desempenham funções também, sim. Fazem avaliações. Não existe gramária, não existe accountant. Já vamos mostrar-vos a composição da equipa. Pronto. Para os membros de um clube, o que é que isto interessa? Pronto. Há aquela razão por defeito que eu gosto sempre de falar em todos os eventos que nós fazemos, em tudo aquilo que nós fazemos para as outras pessoas dentro dos Toastmasters, é que são oportunidades para praticarem novamente as competências de comunicação e também as competências de liderança. Portanto, é mais uma oportunidade para todos nós, dentro dos clubes, podermos treinar mais qualquer coisa. Eu acredito que seja também uma boa forma de juntar vários membros num objetivo comum e criar aquele espírito de equipa, porque no Speechcraft isto tem mesmo que existir. Tem mesmo que existir porque para cada participante num Speechcraft tem que ter um assistente que já seja um membro do Toastmaster. Portanto, isto move muita gente, dependendo do número de participantes que nós temos. Depois, as coisas boas que nós tiramos, os créditos. Durante os Speechcrafts, durante as sessões dos Speechcrafts, são feitos momentos de aprendizagem. Pronto, e para certos percursos que nós temos, mesmo dentro do Pathways, é necessário fazer learning moments. Portanto, os learning moments podem ser feitos também, não só nas sessões do clube, mas aqui também durante o Speechcraft. Depois, existe uma pessoa por cada programa, ou seja, se vocês tiverem um grupo de 10 pessoas a fazer um Speechcraft, vai haver uma pessoa que será o coordenador e essa pessoa terá crédito pelo Speechcraft. Se vocês tiverem 15 pessoas interessadas em fazer um Speechcraft, nesse caso, vocês deverão dividir, terem, por exemplo, um Speechcraft com 10 pessoas e outro com 5 pessoas. E aqui já terão 2 coordenadores. E no final, existe também um crédito do percurso do coordenador geral. Esta figura ainda não existe, eu estou a fazer isto um pouco interinamente, mas deverá existir, a nível da divisão,
uma pessoa que seja o coordenador geral de todos os Speechcrafts que os clubes vão fazer, de forma a dinamizar e facilitar todo este processo. E isto poderá ser considerado num HPL. Poderá aparecer alguém interessado ainda este ano para o fazer, se não houver, e se correr bem com os Speechcrafts que vamos fazer nos vários clubes, provavelmente para o ano já será uma posição que pode ser ocupada e pode contar perfeitamente para um HPL. Pronto, estes são os benefícios que nós temos como membros em fazer um Speechcraft. Depois, os benefícios do clube. É dito que o Speechcraft é a ferramenta número 1 para a angariação de novos membros. Isto é o que está nas brochuras, é o que está em todo lado. Portanto, se vocês virem isto, não só como uma forma de aprendizagem para vocês, para os vossos membros, mas também para angariarem membros para o vosso clube, estão no bom caminho. Isto porque as pessoas que fazem um Speechcraft, e da forma como vocês o fizerem, se vocês o fizerem de uma maneira profissional, ou pelo menos da melhor maneira possível, essas pessoas vão ficar impressionadas, da mesma forma que nós ficamos impressionadas quando nós fazemos boas sessões, e normalmente essas pessoas acabam, no final, por se inscrever nos Toastmasters. Portanto, é isto que nós fazemos, que no final, na última sessão, convidamos esses participantes a aderir ao clube. Vou dar mais à frente uma proposta de como é que nós ainda podemos facilitar ainda mais isto. Portanto, três partes. O Speechcraft é para pessoas não Toastmasters, para desenvolver as suas capacidades de comunicação e de avaliação. Tem também benefícios para os membros, todos aqueles que eu já referi anteriormente. Que não seja só a questão de mais uma oportunidade de desenvolvermos as competências. E, finalmente, para o clube, porque é uma excelente ferramenta para nós angariarmos mais membros. De resto, onde é que se pode fazer um programa Speechcraft? É recomendado que seja feito num clube ou então numa entidade externa. Se fizermos num clube, dependendo sempre do número de membros e da duração que vai ter esta sessão, pode sempre se incluir na própria sessão do clube. Se imaginemos que vocês têm 5 participantes, certamente conseguem acrescentar mais 1 hora à vossa sessão, ou antes ou depois, substituindo até algumas partes das vossas sessões. Até mesmo aqueles clubes que nem sequer conseguem completar, por exemplo, os 3 slots na sessão de discurso e de avaliação, vão ganhando sempre algum tempo e conseguem pegar em mais 1 horinha, 1 horinha e meia e juntar essa sessão com parte do programa. Até facilita melhor depois a adesão desses participantes ao próprio clube, assim que o programa termina. Outra possibilidade é fazerem no mesmo local onde vocês fazem as vossas sessões, mas num dia diferente. Não ser o mesmo dia da sessão. Ou então, vocês têm, por exemplo, 4 sessões mensais, substituem uma dessas sessões mensais por o programa do Speechcraft. Se fizerem isso, eu recomendo que tenham o ok de todos os membros do vosso clube, porque eles estão habituados a terem as sessões com a regularidade que têm hoje em dia, portanto, convém que seja unânime a decisão de substituir uma das sessões para fazer um Speechcraft. Depois, a outra possibilidade é fazermos numa entidade externa. Eu dou aqui a indicação, por exemplo, estabelecimentos de ensino. Por exemplo, vou dar aqui o exemplo do Vasta Gama. O Vasta Gama tem as suas sessões na Escola Profissional do Montijo. Por que não fazer divulgação deste programa na própria escola profissional, de forma a alcançar ali o pessoal docente, e não docente também, de forma a ir para o clube. Portanto, é uma das ideias e pode ser feito exatamente ali no estabelecimento de ensino. Outra sugestão poderia ser numa escola com outros professores, por aí fora. Empresas, durante a vossa campanha de divulgação, vocês vão tentar perceber qual é o target que vocês querem atingir, e se virem que podem divulgar isto para diversas empresas, pode ser que na própria empresa para a qual divulguem seja o local onde façam um Speechcraft. E depois associações, existem N associações por aí fora, também que estarão certamente também interessadas neste tipo de programas e podem-se fazer nessas associações. Eu gosto da parte do clube porque acaba por não fugir muito à nossa rotina, ao contrário, por exemplo, do Youth Leadership Program, que tem que ser feito normalmente durante o nosso horário de trabalho. O Speechcraft consegue ser feito fora do nosso horário de trabalho. Portanto, acho que até há mais facilidade por parte dos membros de apoiarem este tipo de iniciativas. Alguma questão até agora? Okay. Então, vamos imaginar
que vocês estão muito interessados nisto e querem avançar. A minha sugestão para plano para começarem a pensar nisto é incluírem o Speechcraft no vosso plano de sucesso do clube. Provavelmente muitos de vós já fizeram o vosso plano de sucesso, já fizeram a primeira reunião de officers. O Speechcraft foi uma ideia dada durante a formação. Certamente que vocês já têm lá qualquer coisa e por isso mesmo estão aqui hoje. Depois, convém definirem o local e datas em que o querem fazer. Eu vou-vos dar uma ajuda com as datas um pouco mais à frente, quando vos mostrar um calendário. Mas o local é o essencial. Portanto, ou fazer numa entidade externa, ou fazer no próprio clube, se tiverem condições para isso. Definam logo à partida qual é o local em que querem fazer. Depois, encontrar a vossa equipa. O coordenador, convém que seja uma pessoa experiente, seja um Toastmaster experiente. Os assistentes já não precisam de ser. Portanto, mas o foco ali no coordenador vai ser bastante importante. Informarem o coordenador geral, pronto, neste caso, informarem-me a mim para poder perceber quem é que está a desenvolver e que entre ajudas é que se pode encontrar. Depois, elaborar os cartazes, folhetos e programa de divulgação, mais uma vez com o coordenador geral, porque podemos criar, por exemplo, criamos uma brochura que seja genérica, podemos imprimir, a divisão tem algum budget para marketing e as próprias áreas também têm algum budget para marketing. Podemos imprimir isto em conjunto e dividir pelos clubes que estão interessados, portanto, podemos fazer aqui algumas poupanças. E depois, pronto, atrair os participantes, fazerem a vossa divulgação, contactarem as entidades, se forem em empresas, se conseguirem o apoio dos recursos humanos, melhor ainda. Portanto, conseguem avançar com isto. E depois, encomendar o kit do Speechcraft, que é o item 205 da loja dos Toastmasters. Este kit é composto por diversos artigos. Vou mostrar. Tem aqui estas 3 brochuras, que são as brochuras para o clube. É a ferramenta número 1 de angariação de novos membros. Isto é para o clube. Depois existem 3 manuais de coordenador. Depois existem 5 livros para os participantes, 5 workbooks para os participantes. Se vocês tiverem mais do que 5 participantes, vão ter que adquirir estes outros livros à parte. E existem estes itens à unidade à venda na loja, ou então voltam a comprar mais um kit e ficam com mais documentos. Depois têm cerca de 15 brochuras para divulgarem, flyers para darem. Já vem com um certificado para o coordenador. Vem também com 10 folhas para os advisors. Os advisors são os assistentes, os outros membros que vão ajudar os participantes. E depois 5 certificados para os participantes, para serem entregues no final do projeto. Okay. Gina, podes pôr, por favor, o teu Zoom em mute e quando tiveres alguma questão, tiras do mute. Ok, obrigado. Pronto, isto custa $20 na loja dos Toastmasters International. Eu mandei vir um há pouco tempo, veio muito rápido e não ficou parado na alfândega, portanto, até ver não há problema nenhum. Depois, equipas em cada sessão. Isto depende um pouco de sessão para sessão, mas tenham em conta estas pessoas. Pronto, o coordenador tem que lá estar sempre, o coordenador faz também um pouco de First Toastmaster, no meio daquilo tudo. É necessário ter um timekeeper, um zelador do tempo, um coordenador de discurso de improviso, oradores para os learning moments, avaliadores dos learning moments, assistentes por cada participante e um avaliador geral. Claro que o assistente pode fazer em alguns momentos outras funções. Portanto, podem ter um assistente a fazer de orador, outro assistente a fazer de avaliador, um assistente a fazer de avaliador geral, ou o coordenador faz de avaliador geral também. Pronto, o zelador do tempo. Isto pode sempre dividir e reduzirem o número de pessoas. Não precisam ter 20 pessoas para fazerem um Speechcraft com 10 participantes. Podem perfeitamente fazer com menos. Por exemplo, convém que no vosso clube vocês vejam quais são as pessoas que estão dispostas a ajudar. Para isso é muito importante que vocês já tenham decidido qual é que é o local e as horas, antes de perguntarem aos vossos membros, que é para saberem qual é que é o número máximo de participantes que vocês podem, a uma vez, receber. Porque terem participantes a mais do que os assistentes não vai funcionar muito bem. Okay? Gonçalo, fiquei aqui com uma dúvida. Estás a ouvir? Diz, Patrícia.
Então, mas não é suposto então os participantes falarem? É assim, já Ou vos seja, não mostrar, há aqui... é assim, agora a seguir vou-vos mostrar exemplos de agendas para as sessões e onde vais ver onde é que eles começam a falar. Mas a Ok, ideia é eles está bem, falarem. Eles, no final, a última sessão são praticamente só eles. está bem, então eu espero. Tá, obrigada. Então, vamos dar aqui um exemplo de agendas para 8 sessões. Vou só vos mostrar a primeira sessão, que é um bocado diferente, a segunda, que já é o normal das outras todas, e depois a última. Portanto, vou só vos mostrar 3 exemplos. Isto depois está tudo dentro também do manual do coordenador. Pronto, a primeira sessão, tal como todas, tem um meet and greet. Okay? Depois, uma parte de introduções, em que os participantes introduzem-se a si próprios e os assistentes, e há ali aquele, um bocado de interação, um bocado de quebra-gelo. O coordenador distribui os workbooks pelos participantes. Depois o coordenador faz uma pequena palestra ou uma discussão pequena sobre a importância de saber falar em público. Depois, dentro dos workbooks, os participantes avaliam as suas capacidades atuais. Existe lá um pequeno survey onde eles podem indicar isso, ou seja, quais são as capacidades que eles têm neste momento, e depois no final, pelo meio, vão fazer novamente este assessment e depois no final, novamente. Portanto, dá para poderem ver a própria evolução. Depois há uma parte de discurso de improviso, que vai ser, há um Table Topic Master, não é? E há outros Toastmasters que vão lá fazer discurso de improviso, e também convidamos os participantes a experimentarem. Depois, um Learning Moment, feito por um Toastmaster, acerca do Selecting Your Topic. Isto é um livro do Better Speakers Series, ou o manual do Better Speakers Series. Depois fazemos a avaliação do Learning Moment, e depois há um momento em que há um workshop entre o assistente e o participante, em que eles veem os objetivos para a sessão seguinte. Portanto, no workbook estão lá todas as sessões e os objetivos para a sessão 2, e o assistente fala com o participante e correm os objetivos, e o assistente ajuda o participante a atingir aqueles objetivos. Portanto, ajuda, não faz o trabalho por ele, não lhe vai escrever nenhum discurso, vai dar ideias e vai o apoiar ali naquele momento para ele poder ir para casa, ler o resto deste módulo e preparar o seu discurso para a sessão 2. Depois há a avaliação geral, uma parte de anúncios e o final da sessão. Pronto, isto é a primeira sessão. Depois, a segunda, já entra no esquema normal. Tem novamente o meet and greet, tem o discurso de improviso, há sempre discurso de improviso. Há um learning moment que é para dar, ou seja, estes learning moments preparam a sessão seguinte. Portanto, na sessão seguinte, já vamos pedir, por exemplo, que os participantes introduzam os oradores. Okay? Portanto, já vai haver um trabalho prévio para isso. Há esta avaliação dos learning moments. Aqui já os participantes fazem um icebreaker e os assistentes avaliam o icebreaker. Okay? Há uma discussão sobre a organização / estrutura de um discurso, porque é os objetivos para a sessão 3. Novamente o workshop, só entre o assistente e o participante para esses objetivos. Avaliação geral, anúncios e fim da ação. E é assim sucessivamente até à sessão número 8. Okay? Discurso de improviso, learning moments, para os preparar para o dia seguinte, e eles entregam os objetivos das sessões, e depois há sempre o workshop entre o assistente e o participante. Okay? O assistente é uma espécie de mentor, mas só durante aquele momento da sessão. Depois, isto vai andando, e no final temos a sessão número 8, em que temos o meet and greet, discurso de improviso, há os discursos dos participantes, há o último projeto que eles têm é o How to Say It, okay? Portanto, são estes últimos discursos dos participantes. Aqui já estão os participantes a avaliar, portanto, ali pelo meio eles começam a fazer as avaliações uns dos outros. Depois deverá haver um orador convidado, seja o presidente do clube ou então o Area Director, se estiver disponível, para falar um pouco sobre os Toastmasters. Há a entrega da apresentação dos certificados de participação e de apreciação, uma avaliação geral e um convite para aderir aos Toastmasters. Esta sessão normalmente é aberta a mais pessoas, por exemplo, os participantes podem trazer os seus familiares, os seus amigos para assistirem a esta última sessão. É uma sessão onde vocês podem também ter um bom coffee break, por exemplo, e uma forma excelente de fazer a ponte para divulgar um pouco mais os Toastmasters e convidar as pessoas a aderir. Alguma questão?
Patrícia, era isto? Sim, penso que era, sim, era isso. Já percebi que, portanto, as pessoas vão participando aos poucos, não é? Ali na segunda já vão fazer um icebreaker e depois com certeza tem outras coisas para apresentar ao longo das sessões. E esta informação está toda no tal manual do coordenador, é isso? O manual do coordenador tem isto tudo. Não precisam me mandar já ver os kits. Eu tenho ali umas cópias de uns manuais mais antigos. O que eu comprei vem com a data de 2017. Os que eu tenho na Drive para partilhar convosco são de 2011. Portanto, podem se basear naquilo, mas não levem aquilo a 100%, porque certamente há ali coisas que já estão desatualizadas. Ok. Gonçalo, Sim, Mariana? nas 8 sessões todos os participantes fazem discurso, certo? Sim, sim. Menos do primeiro. Menos no primeiro. E a questão de, em vez de serem 8, serem 4 sessões, é reduzir apenas alguns tópicos, escolhemos nós os tópicos que achamos mais importantes. Reduzir ou condensar. O manual do coordenador tem exemplos de agendas para sessões de 4, ou para sessões de 6, ou para sessões de 8. Ok. Tem lá isso tudo. Ok. Eu acho que... Sim, força. Desculpa. Diz, Patrícia. Estes cursos dos participantes são de que duração? São muito curtos, são à volta de 3 a 5 minutos. Ok. Pronto, porque se forem 8 participantes, não é? Para todos discursarem, Sim. são sessões muito longas, parece. Discurso de 7 minutos, pois não. Eu estive a ver, passei assim um bocado por alto e a maioria era tudo 3 a 5 minutos. Ok. Gonçalo? Sim? Força. Eu não percebi esta parte, não sei se disseste no início. Isto é gratuito para os participantes? Não, já a seguir vou-vos mostrar a questão dos custos. Ok. Ok, obrigado. Mesmo a seguir. Não? Ok? Pronto. Em relação aos custos. A minha ideia é que a minha ideia, e também é o que está também nas brochuras, é que não deverá ser gratuito. Para já, porque o kit tem um custo. O clube tem custos com isto, mesmo que vocês imprimam os materiais e imprimam os certificados por aí fora, tem sempre um custo. Portanto, tem que haver um custo base para isto. E a ideia que eu vos quero passar e ligando aquilo que eu estava também a falar um bocadinho no início, como é que nós conseguimos motivar depois, no final, os participantes do Speechcraft a aderirem aos Toastmasters, ao vosso clube, é cobrarem no mínimo 70 euros. 70 euros cobre o kit, que são $20, e cobre também um semestre nos Toastmasters, que são $65. Ou seja, são $45 mais 20 da taxa de inscrição. O objetivo é, durante o momento em que nós divulgamos, nós dizemos que o Speechcraft tem estes benefícios todos, incluído está o manual, os certificados e também 6 meses de inscrição nos Toastmasters International. Que é para que assim, na última sessão, quando vocês convidarem as pessoas a entrar, eles na realidade não têm que despender mais dinheiro para se juntarem aos Toastmasters. Vocês já têm o dinheiro do vosso lado, já foi pago com a entrada, portanto é só inscreverem a pessoa e registarem nos Toastmasters International. Se a pessoa mesmo assim não quiser, pronto, é dinheiro que entra para o clube, para vocês gastarem nas vossas iniciativas, podem continuar a aplicar em marketing e em outros percursos, em outros programas, como o Speechcraft. Eu faço aqui algumas simulações, por exemplo, com 5 participantes, a 70 euros cada participante, vocês pagando tudo, sobram pouco mais do que 5 euros. Portanto, não conseguem atingir ali um break-even porreiríssimo. Com 10, têm que comprar já os materiais. Os materiais adicionais são 15,25, por isso é que eu acho que, mesmo se tiverem mais 5 participantes, mais vale comprar mais um kit. A diferença não é muito grande e sempre ficam com mais alguns flyers. E ainda sobram mais de 15 euros. Portanto, é neste sentido que eu respondo a essa pergunta. Não deverá ser gratuito, deverá ter algum valor. Se querem que as pessoas no final se inscrevam no clube, peçam no mínimo 70 euros logo à cabeça, que é para os inscreverem durante 6 meses. Alguma questão aqui em relação aos custos? Normalmente esta é a parte mais complicada. Eu tenho. Fatura? Sim. Como é que é a fatura?
Isto não há fatura, é a mesma forma que se faz os pagamentos que nós fazemos aos Toastmasters International nos clubes. Nós pagamos 60 euros por semestre, os clubes pagam $45. Não há fatura, pronto. Não, mesmo dos Toastmasters International, se a gente conseguir algum papel, será sempre dos $45 e nunca dos 60. Se alguém vos pedir fatura para isto, dizem que não há. Portanto, neste momento é assim. Para os clubes que têm associação, que é o caso do Lisbon, eles certamente têm uma facilidade de passar faturas. Nós, neste momento, não só por causa deste assunto, mas também por outros, estamos a tentar ver a questão de criar uma Associação Nacional de Toastmasters que dê resposta a isto, mas é uma coisa ainda muito complexa, está muito verdinha neste momento. Ainda estamos em discussões, vai haver uma reunião na sexta-feira acerca disto, portanto ainda estamos mesmo numa altura muito preliminar na questão da criação da associação, mas que se os clubes aderirem poderia ser uma forma de, não só para isto, mas também para a questão do membership que nós pagamos, da semestralidade que nós pagamos, dar resposta a nível fiscal, não é? Portanto, mas para já, para os clubes que não tenham, têm que levar isto da mesma forma que estão a levar as semestralidades. Gonçalo, os clubes têm autonomia para fazer um valor diferente? Sim. Por exemplo, cobrarmos apenas 50 euros, o que significa que depois a pessoa, ao querer inscrever-se, teria que pagar 20 euros no primeiro semestre, por exemplo. Claro, claro. Isto é uma sugestão. Isto é apenas uma sugestão. Ok. Obrigado. Por exemplo, vejo aqui a Nicole. A Nicole é da Galp. Se a Galp fizer isto dentro da Galp, provavelmente não vai cobrar nada aos próprios trabalhadores. Portanto, depende de clube para clube, depende da vossa realidade. Até, por exemplo, imaginem que vocês fazem o Speechcraft, mas têm que pagar o aluguer da sala, onde fazem isto, das instalações. É um custo que também vai ter que vir para aqui. Aquilo que eu digo é assim, não façam de borla, porque eu acho que também depois as pessoas dizem que vão, depois não aparecem, ou só vão a 2 sessões e perde-se ali um bocadinho. Portanto, é bom que as pessoas também ponham algum esforço no meio disto tudo. Se formos a ver 70 euros não é muito dinheiro para a quantidade de sessões, para terem um assistente ali ao lado a apoiar, é como se fôssemos a um ginásio e tivéssemos a pagar um PT. Portanto, 70 euros, não acho que seja assim uma coisa muito grande para tudo aquilo que está já incluído. Portanto, mas façam à vontade, isto não está escrito. O que os Toastmasters dizem é que deve ser cobrado. Eles até já facilitam muito esta questão dos valores, porque o preço do kit de $20 é muito baixo. Se vocês forem ver outros kits de programas como o Youth Leadership Program, o Youth também é assim baixinho, mas há outros programas, são conjuntos de workshops que os membros dos Toastmasters podem fazer para ganhar créditos, são muito mais caros do que isto. Isto é quase dado. É quase para pagar só os portos. Ok? Gonçalo. Sim. É sugerido ser feito uma vez por semana, todos os dias da semana? É alguma sugestão? Vou-te responder então a essa pergunta. Pronto, eu fiz aqui uma simulação de um calendário para um Speechcraft de 8 sessões. É uma sugestão. Pronto, aqui em cima, só para vocês saberem quando é que é os programas de afiliação e renovações, para terem isso em conta. Porque a ideia de utilizar um Speechcraft como ferramenta de membership tem 2 propósitos. Um, que é chegarem ali a abril com mais estes membros, portanto já não têm, para os clubes que normalmente têm menos de 20 membros, assim conseguem mais rapidamente garantir os 20 membros, não precisam de ficarem mais aflitos durante os próximos 3 meses, o abril, o maio e o junho à procura dos membros, conseguem-nos logo ali. E em fevereiro e março é o programa Talk Up, o programa de afiliação. Portanto, se vocês conseguirem registrar 5 membros nestes num destes 2 meses, não sei, durante este período, ganham aquela fitinha do Talk Up, mais os 10% de desconto na loja dos Toastmasters, que podem utilizar para comprar mais Speechcrafts por aí fora. Portanto, por isso é que isto está aqui. A ideia é de terminar o programa do Speechcraft ou em fevereiro ou em março, mais tardar março. Claro que podem acabar depois, mas já não caem aqui nisto. E, ou seja, as fases que eu coloquei aqui para vocês saberem, pronto, incluir o programa no plano de sucesso do clube, nós falámos disto em junho, vocês já devem ter feito as reuniões, ou ainda vão fazer, podem incluir isto lá. De seguida, começarem logo a ver os locais, datas e equipa, portanto, 2 meses para isso julgo que seja suficiente.
e depois começar a elaborar cartazes, folhetos e divulgar. Portanto, isto é tudo a divulgação, começarem em agosto e terminarem ali por volta de outubro. Okay? Claro que se não tiverem ainda pessoas suficientes, podem continuar durante mais um mês ou 2, mas pelo menos apostarem em fazer a divulgação durante estes 3 meses e depois dividirem as sessões. Isto depende muito da forma como vocês depois decidem fazer, mas eu pus aqui quase uma por mês, aqui nos meses maiores pus 2, pronto, até podem fazer 4 num só mês, isso depende mesmo da vossa vontade, mas assim, desta maneira, parece-me que está mais leve, ok? Ainda podem esticar aqui mais um mesinho, é uma forma bastante execuível de fazer o programa, sem criar muito peso nos membros, pronto, é mais isso. Gonçalo, uma dúvida assim, caras, ok, eu acho que o mais difícil é mesmo angariar os membros, a 5 a 8 membros, ou 5 a 10 membros, para poder fazer o Speechcraft. Porque como é que eu posso agarrar em 5 pessoas que não estão inscritas e convencê-las a fazer num conjunto de semanas, a estar presentes numa determinada sessão, num determinado sítio, ou em vez disso, porque não convido-as logo a ir ao clube? Ainda mais, eu acho que o valor é justo. Cobrar um valor à entrada também compromete a pessoa a ir lá todas as sessões, mas mesmo assim, arranjar 5 ou 10 pessoas para ir a um Speechcraft, que faz todo o sentido, em vez de ir a um clube, qual é que é assim, aquela grande vantagem? É que normalmente quando nós entramos para os Toastmasters, recebemos ou seja, eu se entrar hoje para um clube de Toastmasters e dizer, olha, quero fazer parte disto, quanto tempo é que vai demorar eu fazer o meu caminho? Quanto tempo é que vai demorar a fazer o meu percurso? Ou o manual antigo, por exemplo, do Content Communication? Nós nunca dizemos menos de 1 ano, certo? Ou seja, é muito tempo, é mais dinheiro, são 2 semestres, não me garantem que eu vá falar todos os meses, ok? E não me garantem aquele apoio ali ao lado de um assistente a me ajudar. Portanto, isto é uma coisa mais condensada, mais focada na pessoa, e é como aqueles workshops que se fazem, seja do que for, fazer bolos, fazer qualquer coisa, é muito limitado no tempo, a pessoa sabe, ok, durante estes 6 meses, 4 meses, 5 meses, vou estar a fazer isto, vou ter este apoio, pronto, e vou chegar ao final. Agora, durante essa formação, este programa, se nós conseguimos cativar as pessoas da forma como nós fazemos as coisas, e dizer assim, pronto, já sabes as bases, já tens isto aqui e tudo, agora, mas é nos Toastmasters que tu treinas. É nos Toastmasters que tu vais realmente melhorar a tua forma de comunicar. E não tens só a parte da comunicação, tens a parte também da liderança. Pronto, e aí conseguimos atrair as pessoas para isto. É quase como, sei lá, eu acho que às vezes temos uma grande dificuldade de angariar pessoas para os nossos clubes, porque as pessoas não percebem muito bem aquilo que nós fazemos. Ali ao início, aquelas 2 ou 3 sessões que nós fazemos com esses convidados, as pessoas não percebem muito, porque temos tanta coisa dentro dos Toastmasters que as pessoas ficam um bocado baralhadas. E isto, se for uma coisa assim bastante condensada, bastante muito específica, que são estas 8 sessões em que vamos estar a fazer a introdução, o icebreaker, organizar o discurso, chegar ao objetivo do discurso, usar o corpo, usar a voz e saber como é que dizemos as coisas, que palavras é que utilizamos. Pronto, é isto. É muito mais curto. Eu quando entrei para os Toastmasters, eu só olhei para o programa do Content Communication e disse para mim próprio, ok, são 10 discursos, é 1 ano, vou meter nisto. Isto aqui é menos tempo. Pronto, para mim é diferente. Ok. Obrigado. Eu acho que até quando conheci os Toastmasters, se tivesse conhecido o Speechcraft primeiro, tinha feito o Speechcraft. E depois logo se via. Gonçalo, portanto, tu aqui estás a aconselhar este cronograma para apostarmos aqui na angariação dos membros de acordo com os momentos, não é? Daqui com os prémios. Sim. Estava aqui por acaso a reparar que parece que falta aqui uma ação, não é? Que é a 6. Pois é. Bom olho. Bom olho. Como? Bom olho. Estava aqui com curiosidade a ver os temas e de repente estava a escrevê-los e faltou-me aqui um número. Mas, portanto, no fundo, tu estás a adequar aqui o cronograma aos momentos de angariação dos prémios, não é? Ali dos momentos. Mas isso podemos adequar, não é? Sim, até podem terminar em junho. Pois. A questão aqui realmente é saber vender isto, não é? É saber vender. Terminar em dezembro, pronto, não sei. Imaginem, vocês hoje
fazem um post no Facebook, no vosso clube, dizem que vão fazer um Speechcraft e aparecem logo 10 pessoas interessadas. Podem começar já em setembro. E acabam antes do Natal. Eu gosto desta ideia do acabar aqui porque o valor é de 6 meses, assim vocês já ficam com os inscritos até à próxima renovação. Sim. É mais por causa disso. Okay? Gonçalo, Vou atualizar isto. Sim, Mariana? estava aqui a pensar que isto muitas vezes para os professores existe aquela componente de que se as formações não têm créditos para eles porem lá nos seus currículos, não é? Que eles não vão. Achas que seria possível de alguma forma conseguirmos que isto fosse acreditado para que tivesse créditos para os professores? É ver de que forma é que esses créditos são aceitos, ou seja, o que é necessário para ser considerado crédito para os professores. Se, por exemplo, o coordenador, se bastar que o formador ou o coordenador tenha um CAP, se calhar conseguimos encontrar pessoas dentro dos clubes que tenham CAPs. E com isso, agora depende muito de qual é que é o critério para eles considerarem que tenham crédito. Isto, no final, eles têm sempre um certificado. Será que mostrarem o certificado na escola? Eu tenho informação aqui no Montijo de um centro que qualifica, um centro que dá essas acreditações aos professores. E sei que é visto o número de horas que a formação tem e depois também que formação é que o coordenador ou quem está a dar a formação tem. Isto é, se tem mestrado, se tem doutoramento, também isso às vezes é importante ter. É ver o que é Mas que... depois posso-te dar também para ver quais são os requisitos. Sim. Porque isto muitas vezes para os professores o que eles veem é se podem acreditar e ter os créditos entre os pontinhos. Sim. Até mesmo trabalhadores de empresas que precisam também ter formação anualmente, não é? Podem recorrer a isto, mas desde que isto também lhes dê esse tal crédito das horas de formação na própria empresa. Ok? Eu não sei, eu acho que com a associação isto conseguiria ser uma coisa mais credível, mais institucionalizada e mais fácil de divulgar. Assim, é da mesma forma que nós estamos a divulgar os nossos clubes, portanto não há muito para onde fugir. Pronto, em relação a estas partilhas, estas discussões, foi criado um grupo no Facebook sobre Speechcraft. Eu convido-vos vocês todos a participar, caso queiram mesmo avançar com este programa, mesmo que não tenham ainda bem a certeza de como é que vão fazer, mas têm vontade de o fazer, entrem no programa, entrem no grupo, que nós certamente encontraremos as soluções e vamos dar resposta a muita coisa. Materiais de documentação, pronto, eu ainda vou alterar esta apresentação para incluir ali a sessão 6, mas vai estar na partilha da divisão D, portanto, vocês já conhecem, a maioria de vocês já conhece. Não sei se tem mais alguma questão, mais alguma coisa, nós já temos cerca de 15 minutos. Gonçalo? Sim, Gina. Relativamente aos membros que participam, que dão assistência, eles, a nível do caminho deles na liderança, eles têm alguma acreditação também? Algum benefício? Além da liderança e da aprendizagem? Os únicos benefícios que existem para os membros é o que está aqui. O único crédito que eles recebem é se fizerem learning moments durante o Speechcraft. Durante as sessões do Speechcraft há sempre learning moments, até há sessões que até têm 2. Portanto, todos eles podem utilizar isto e ter crédito nos seus percursos. Gonçalo, mas no Passos... Dentro do Passos também, sim.
Também? Sim, Ou sim. seja, temos que ver onde é que estes learning moments aparecem no passo. Eu por acaso, não estou a ver onde é que eles aparecem. É mais à frente, acho eu. Como? Sim, mais para a frente. É ali no É nível no 4. curso mais à frente. Pois, só se for não sei, no 5 talvez. Sexto nível. Sim. Mais Esta para coisa dos assistentes também funciona um pouco como funcionam os assistentes no Youth Leadership Program, que eles são hoje assistentes no Speechcraft e depois no ano a seguir serão coordenadores. Portanto, é uma forma de também aprenderem, verem como é que é feito e quebrarem um bocado as barreiras e a seguir demonstrarem sendo coordenadores. Mais alguma questão? Ok. Pronto. Eu estou à vossa disposição, qualquer dúvida que tenham, qualquer outra ideia que queiram incluir aqui também. Isto é só o calendário deste ano. Continuamos à espera das vossas propostas para os Corporate Summits, concursos das áreas, concursos da divisão. Portanto, vou falar ainda hoje com os áreas para saber se vocês incluíram alguma coisa nos vossos planos de sucesso do clube, aqueles que partilharam com os área directors. Algumas ações que eu vos queria pedir, uma delas é esta questão do inquérito de adoção do Pathways, pedirem aos vossos VPS para preencherem este formulário durante este mês. É muito importante, porque caso contrário nós perdemos esta informação para o mês de julho. Existe também a inscrição no Cota Online, para quem ainda não tem os 7 membros formados nos clubes, nós estamos a abrir esta oportunidade no dia 25 de agosto às 2 horas. Vamos fazer cerca de 3, 4 horas de formação no COT, portanto, mas precisamos que as pessoas se inscrevam. Tem cá também no final da apresentação esse link. Se houver mais alguma formação, neste momento não temos nada mais agendado que vocês queiram assistir, utilizem este formulário também para pedirem essa formação. Nós ainda vamos fazer mais algumas, eu julgo que a próxima será sobre o Youth Leadership Program, ainda vamos ver como é que vamos fazer, mas já será provavelmente já em agosto. A criação dos eventos. Eu neste momento apenas dei acesso a 2 VPPRs, portanto não sei o que é que vocês estão à espera, mas para utilizarem esta ferramenta do Meetup necessitam ter este acesso, basta só aderirem ao grupo e depois a partir daí digam-me que eu consigo vos dar o acesso para a criação dos eventos, é gratuito. E, claro, o shameless plug, se puderem deixar um like na página de divisão e convidarem os vossos membros a seguirem a página da divisão, nós vamos começar a colocar lá mais informação mais atualizada, senão só quando sair a newsletter é que eles vão ter acesso a essa informação. Portanto, sigam essa página, acho que é uma boa ideia. E pronto, qualquer questão, estou ao vosso dispor. Se não tiverem nada, podemos ficar por aqui. Gonçalo, só uma pergunta rápida. Estás-me a ouvir? Estou a ouvir. Temos agendado também uma formação sobre os inquéritos do Easy Speak no dia 21 de julho, certo? 21 às 8h30, sim. Ok. Estavas a dizer que não tinhas mais nada agendado. Não, das outras que entretanto foram pedidas não estão agendadas, ou seja, o Leadership Program foi a 4ª mais pedida e ainda não temos aí a data em que a vamos fazer. Portanto. Ok, tudo bem. Tá, obrigada. Até à próxima então. Ok, obrigado. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado, Gonçalo. Adeus. Obrigada. Boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.